Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio de nossa série. Depois de deixar de lado a montanha filosófica educacional, remover as corrupções acumuladas ao longo do tempo, explicaremos o modelo e o método clássico de educação, sua proximidade com o modelo bíblico e mostraremos como a educação moderna não está à altura dos padrões clássicos. Provérbios e Eclesiastes nos ensina que o temor do Senhor é o lugar onde se inicia e termina todo aprendizado legítimo. Fora do reconhecimento de Deus como Criador, Redentor e Sustentador da vida, o aprendizado de fatos particulares é vão, e a organização desses fatos num todo harmonioso é impossível. O incrédulo aprende, mas para que fim? Talvez ele se torne proeficiente ou mesmo excelente na realização de tarefas particulares. Conseguir um bom emprego, ganha muito dinheiro. Mas que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não importa quão estável e duradouro seja o treinamento, se no final não existe uma ponte. Foi um homem rico quem se encontrou do outro lado do grande abismo, longe de Abraão, clamando por um pingo de água. Antes de pensar no melhor método, devemos nos perguntar: qual método se encaixa ao modelo bíblico? A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Assim sendo, todas as declarações de verdade devem passar pelo padrão bíblico. Cremos que o modelo trivial de aprendizado passa pelo teste bíblico. Esse é o modelo que nós usamos com nossos filhos e que vamos apresentar para vocês. Trivial é uma palavra latina que significa a interseção entre três vias. As escolas antigas e as medievais estruturavam seu currículo em três vias de aprendizado por meio de três matérias formais. A primeira matéria era a gramática. Por meio da gramática, o aluno aprendia o domínio dos elementos da língua, normalmente o grego ou o latim. O ensino da gramática dava ao aluno a habilidade de entender. Ele aprendia a receber conhecimento de forma precisa. A segunda matéria ensinada chamava-se lógica ou dialética. Por meio da lógica, um aluno aprendia a dominar declarações, definições, argumentos e falácia. O ensino da lógica proporcionava ao aluno a habilidade de raciocinar. Ele aprendia a analisar e compreender de forma crítica. A terceira matéria ensinada chamava-se retórica. Por meio da retórica, o aluno aprendia o domínio do discurso criativo e persuasivo. O ensino da retórica dava ao aluno a habilidade de se comunicar. Ele aprendia a se expressar de maneira sábia e efetiva, e a praticar o que havia aprendido. Essas três matérias, gramática, lógica e retórica, constituíam o trivium formal no sentido clássico. Na Universidade de Oxford, em 1947, Dorothy Sayers apresentou um trabalho intitulado As Ferramentas Perdidas do Aprendizado, que depois se tornou um livro. Sem deixar de peneirar todas as coisas no crivo das Escrituras, reconhecemos algumas de suas observações valiosas. No trabalho sobre as ferramentas perdidas do aprendizado, Sayers lamentou a incapacidade de educar dos educadores modernos. Ela fez as seguintes observações. O aluno aprende mais matérias, mas sabe menos de tudo. Eles não conseguem separar o fato da opinião ou a razoabilidade da prova. São incapazes de tratar um argumento de forma direta ou manter um argumento sem introduzir material irrelevante. Não definem os termos e são incapazes de entender os sentidos diferentes nos quais um termo pode ser usado. Falam a linguagem com sintaxe imprecisa. Não conseguem aprender uma nova matéria sozinhos. Não sabem estabelecer conexões entre diferentes matérias. Em outras palavras, o milagre da educação moderna deixou a cultura intelectualmente impotente. Perdemos as ferramentas para pensar e aprender por conta própria. Sayers propôs uma solução para o problema. Ela sugeriu o retorno ao que havia funcionado no passado. Falando de maneira mais específica, ela aplicava as três matérias do trivium medieval formal, que é a gramática, a lógica e a retórica, como modelo ou filosofia educacional e método ou técnica de ensino, que hoje chamamos trivium aplicado. Em primeiro lugar,
6 aplicou o trívio às etapas progressivas de desenvolvimento educacional das crianças. Ela observou que as crianças passavam por 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro estágio era o estágio gramatical. A criança absorve informações factuais como uma esponja. O segundo, o estágio lógico, a criança é mais questionadora e analítica. E o 3, o estágio retórico, a criança é mais criativa e expressiva. O chamamos modelo trívio infantil. 6 descrevia, assim, as diferentes etapas. No estágio gramatical, o estágio do papagaio, como ela o chamava, o aprendizado decorrente da decoração é fácil e, em geral, agradável. O raciocínio é difícil e, em geral, pouco apreciado. Nessa idade, a criança memoriza de pronto a forma e aparência dos objetos. Gosta de recitar, diverte-se em entoar rimas com ruídos vibrados, polissílabos ininteligíveis. Alegra-se com o mero acúmulo de coisas. O estágio lógico, a idade do atrevimento, segue-se anterior e naturalmente sobrepõe-se a ela em certa medida. É muito conhecida de quem lida com crianças. É caracterizada pela contradição, pelo retruque, pelo gosto de surpreender, especialmente os mais velhos, e pela proposição de enigmas, de preferência os que contêm alguma pegadinha grosseira. O estágio retórico, a idade poética, assim como o 6 dizia, é popularmente conhecida como a idade difícil. Ela é egocêntrica, prefere se especializar em ser mal compreendida, é inquieta e busca alcançar a independência. E com boa sorte e orientação, começa a mostrar alguma criatividade, um impulso em direção à síntese do que já se sabe e um zelo deliberado em saber e se dedicar a fazer coisas em detrimento das demais. 6 também aplicou o trívio às fases do desenvolvimento de cada matéria em particular. O método trívio para o ensino das matérias. O aluno deve aprender cada matéria ao progredir por 3 fases. Primeiramente, como já dito, a gramática da matéria, os fatos, quem, que, onde e quando. Em segundo lugar, a lógica da matéria, a teoria, o porquê. Em terceiro lugar, a retórica da matéria, a prática, como. Vou citar alguns exemplos. Comecemos pela matemática. A gramática da matemática inclui o aprendizado do sistema numérico arábico, a memorização dos fatos matemáticos da adição, subtração, multiplicação e divisão, o aprendizado dos sistemas métricos, distâncias, pesos e medidas. A lógica da matemática procede de coisas como problemas em forma de história até prova de álgebra ou teoremas geométricos. A retórica da matemática consistia na aplicação da matemática à pesquisa, contabilidade, engenharia ou astronomia. Observemos agora a língua nacional. O estágio da gramática, temos a fonética, o vocabulário e a ortografia. O estágio da lógica é o que chamamos gramática formal, as partes do discurso, a construção de frases e a sintaxe adequada. O estágio da retórica inclui a construção de parágrafos, o desenvolvimento do texto, redação e falar em público. Por fim, vejamos a história. A parte narrativa da história, que inclui nomes, lugares e datas, consiste na gramática da história. O estudo e a pesquisa para determinar as razões dos acontecimentos, como guerras, migrações ou invenções, representa a lógica da história. A aplicação da pesquisa histórica e das conclusões às perspectivas políticas, econômicas, religiosas ou científica é a retórica da história. Agora falaremos por que o trívio passa pelo teste do modelo bíblico. O trívio formal, em sentido clássico, gramática, lógica e retórica, é um método antigo de educação e muito bem sucedido há milênios. Os medievais não inventaram o trívio. Eles receberam dos romanos, que haviam obtido dos gregos, mas esses não foram os primeiros a utilizá-los. Os hebreus reconheciam esses princípios em seu ensino. Então, qual é a fonte verdadeira do trívio?
Acreditamos que o trívio clássico esteja enraizado na natureza criada. Muitas ideias dos tempos antigos são, na verdade, fragmentos de verdades antigas procedentes de Deus. Por exemplo, mais de 300 culturas do mundo todo relatam uma inundação mundial. Embora as histórias tenham origem pagã, quem pode duvidar que muitas delas foram legadas do relato original apresentado por Noé e sua família? No entanto, nós não acreditamos no dilúvio por causa desses relatos. Acreditamos no dilúvio por causa das Escrituras. O mesmo se dá com o trívio. O processo de aprender ocorre de forma natural, de acordo com a sequência do progresso de 3 etapas. A primeira etapa consiste em acumular informações. Chamamos isso de conhecimento. A segunda etapa consiste em compreender as relações entre as informações. Chamamos isso de entendimento. E, por fim, a terceira etapa consiste em colocar em prática e expressar o que sabemos e o que entendemos. Chamamos isso de sabedoria. O conhecimento das informações corresponde de modo direto ao estágio da gramática do trívio. O entendimento das relações corresponde ao estágio da lógica. E a sabedoria, em aplicar o que sabemos e entendemos, ela corresponde ao estágio da retórica. Acho que agora você entendeu por que ele passa pelo teste bíblico. Encontramos esse coro, conhecimento, entendimento e sabedoria entrelaçado em toda a Escritura e de modo especial no livro dos Provérbios. Por exemplo, Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 3:19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Vou apresentar uma breve introdução ao trívio das Escrituras. Embora o conhecimento, o entendimento e a sabedoria possam ser estudados como conceitos separados, eles não são isolados um do outro. Ao contrário, florescem juntos e se sustentam um ao outro. Por isso, raramente é encontrado nas Escrituras uma ordem simples, do tipo 1, 2, 3. Vejamos a relação existente entre elas. O conhecimento, gramática ou fatos, é a base. Sem adquirir, em primeiro lugar, o conhecimento, não se pode seguir em frente e construir o entendimento. Como pode ver em Provérbios 23:12, que diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. No 2, depois de estabelecida a base do conhecimento, pode-se começar a construir sobre o entendimento, ou seja, lógica ou teoria. No entanto, à medida que se constrói sobre o entendimento, também se cria a necessidade e o desejo de mais conhecimento. Provérbios 15:14, o coração do inteligente busca o conhecimento. Por fim, a terceira, depois da base e da estrutura do entendimento, pode seguir em frente, em direção ao uso prático do que foi construído, a sabedoria, ou seja, retórica ou prática. Mas isso cria a necessidade e o desejo ainda mais de conhecimento e entendimento, como diz Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, entendimento, e possuo o conhecimento e a discrição. Provérbios 18:15. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Vou fazer uma analogia com um computador, para que vocês possam entender melhor essa relação. Imaginemos que você vai fazer um texto no Word. O conhecimento é a entrada de dados. Quando você digita algo, o entendimento é como um processador, que processa a informação de entrada. A impressora é a saída de dados. Ela apresenta os dados que entrou e foram processados. Se até aqui você não entendeu muito bem, não se preocupe. Vamos expor cada ponto desse separadamente nos próximos vídeos. Agora vamos fazer 3 observações sobre a educação moderna. Primeira observação. Ela se especializa em coisas de pouca importância.
A educação moderna ensina um grande número de matérias, mas não ensina as crianças a dominar as habilidades de compreender, raciocinar, comunicar-se, ou seja, o trivium. O aluno de hoje recebe muitas matérias mastigadas, mas nunca é ensinado a aprender. O aluno antigo aprendia no início a aprender, depois aplicava a habilidade de aprender a muitas coisas. O aluno que domina o trivium pode ensinar qualquer coisa a si mesmo. No entanto, muitos alunos da escola moderna precisam receber tudo mastigado. O trivium é uma forma de autodidatismo que dura para a vida toda. A educação moderna é um aprendizado árduo que dura a vida toda. Ou poderíamos dizer, um aprendizado servil que dura a vida toda. A educação moderna interrompe o processo de aprendizado. As crianças são naturalmente curiosas, são aprendizes por excelência. Elas ensinam a si mesmo a falar um idioma complexo nos primeiros anos de vida. É preciso muita educação moderna para sufocar a habilidade natural da criança para aprender. Se a criança aprende algo, ela faz pelo processo natural do trivium em relação ao aprendizado. Mas, se interrompemos o processo natural do trivium para o aprendizado, criamos uma deficiência nessa área. A educação moderna faz exatamente isso. Cria uma deficiência no aprendizado para omitir partes do processo. Para começo de conversa, a educação formal começa muito cedo. As crianças precisam ser mais treinadas do que ensinadas. Quando se tira a criança do ambiente natural da sua própria casa, de junto dos pais, e ela é colocada em uma instituição formal, nós a treinamos para considerar colegas, professores e o poder do Estado como autoridade sobre sua vida. Ao mesmo tempo em que se mina a autoridade dos pais. A socialização precoce é muito importante para os educadores socialistas da atualidade. Trata-se de um treinamento social antifamiliar. Quando a criança chega à pré-adolescência, ela se encontra no nível de entendimento e entra na fase da lógica ou raciocínio lógico. Ela precisa desenvolver aparato crítico para o pensamento. Todavia, na educação moderna, o estágio lógico do aprendizado é desprezado pelo que chamam pensamento programado, segundo o qual certas compreensões são impostas ao pensamento da criança sem o conhecimento factual e sem treinar a mente para raciocinar de modo adequado sobre elas. Referimos-nos, em parte, ao modo pelo qual as crianças sofrem lavagem cerebral, para que aceitem a ideologia politicamente correta, socialismo, ambientalismo, feminismo, multiculturalismo e por aí vai. O ensino da evolução é um bom exemplo. A evolução não passa de mitologia disfarçada de ciência. O sucesso da teoria da evolução é a prova de que pessoas inteligentes podem ser levadas a acreditar em qualquer coisa. Muitos alunos ficam frustrados, entediados, esgotados, porque não lhes é permitido pensar. Eles são, na verdade, treinados a não pensar. Se você pedir a um produto da educação moderna para avaliar algo para você, tipo um filme, ele poderá lhe passar suas percepções sensoriais, mas não espere que ele vá muito além do nível sensorial. Seria mais ou menos assim: pô, esse filme era muito bom, os efeitos especiais me tiraram o fôlego, top das galáxias. Ele não possui o aparato crítico para avaliar intelectualmente o que seus sentidos recebem. Ele não é capaz de discernir o bem do mal, apenas percepções sensoriais agradáveis e desagradáveis. Em outras palavras, as escolas do governo fazem todas as crianças passar por seu maquinário de processamento de carne mental. E a menos que algo interrompa o processo, as crianças sairão com uma mentalidade deformada, como aqui citamos. Já a educação clássica se conforma com a própria natureza do desenvolvimento mental. A educação em qualquer matéria se desenvolve naturalmente ao longo de 3 etapas. Primeiro, o domínio dos fatos. Segundo,
o domínio de suas relações. E terceiro, o domínio de seus usos e aplicações. Devemos superar todas as imposições defeituosas impostas às crianças como experimentos de psicólogos sociais, sem qualquer análise crítica honesta. E devemos voltar ao progresso natural do aprendizado, que funcionou por milênios. E a terceira observação é que a educação ela é regressiva. A educação moderna não é progressiva. Ela é regressiva, ela não se move para frente, e sim para trás. Se treinamos uma criança nas disciplinas que a equipam para o autodidatismo, nós lhe abriremos todas as portas. Os primeiros e os maiores mestres em qualquer disciplina de aprendizado eram todos autodidatas. Não havia ninguém à frente deles para ensiná-los. A educação baseada no trivial é a única educação verdadeira progressiva. Por quê? Porque só ela fornece aos alunos as ferramentas básicas do autoaprendizado, capaz de garantir o processo. Um modo muito eficiente de explicar algo é contrastá-lo com seu oposto. O oposto do trivial é o desenvolvimento moderno chamado educação baseada no resultado. Nele, os alunos aprendem a atuar ou a produzir de maneira determinada, independente da compreensão dos princípios fundamentais. Explico com um exemplo. Imagine que vamos ensinar um aluno a tocar a Primavera, de Vivaldi. Vou citar ela porque a gente gosta muito aqui em casa. E ele vai aprender no piano, pelo método educacional baseado no resultado. E a gente vai chamar método da música toda. Sentaremos o aluno junto ao piano e começaremos com a Primavera. Nós lhe diremos onde colocar os dedos e conduzi-lo por repetições mecânicas através da peça. Para iniciar, dividiremos a peça em porções menores e mais simples. Apresentaremos alguns cartões do tipo veja e toque, com alguns trechos da música. E por fim, ele aprenderá a tocar a Primavera. E receberá o certificado de conhecimento mais rápido do que se houvesse ensinado a ele pelo método trivial. Agora pensamos no seguinte, e se ele quiser aprender a tocar outra música? Aí se torna perceptíveis a diferença entre os dois métodos. Na educação baseada no resultado, será preciso que o aluno sempre venha até nós, até os professores para ser ensinado. Ele será dependente dos instrutores em relação a tudo que aprender. Obtém-se belos resultados, de modo rápido, mas eles são superficiais e não duram muito tempo. Contudo, o importante é que a educação baseada no resultado cria aleijados intelectuais sempre dependentes do sistema educacional em relação ao aprendizado. E por que isso? Porque os alunos nunca dominam o básico, dominam apenas os resultados. Agora, digamos que ensinaremos o aluno a tocar a Primavera pelo método trivial. Em primeiro lugar, vamos ensinar a ele a ler partitura. Esse é o nível do conhecimento, etapa da gramática. Depois, lhe ensinaremos a dedilhar de maneira adequada. Esse é o nível do entendimento, a etapa da lógica. A seguir, vamos ensinar a correta técnica e expressão. Esse é o nível da sabedoria, retórica. Depois de ter dominado os 3 níveis, poderemos começar a trabalhar na Primavera. Usando o método do trivial, levará mais tempo para aprender a peça do que pelo método baseado na educação de resultados. No entanto, vejamos os benefícios em longo termo. E se ele quiser aprender outra música? Disporá de todas as ferramentas básicas, logo poderá ensinar a si próprio. Ele não precisará do instrutor. Na verdade, poderá compor as suas próprias músicas, pois dominou as artes do piano, que o liberam do professor, de modo que ele pode aprender sozinho. Por isso, a gramática, a lógica e a retórica são chamadas artes liberais. Elas são as artes que liberam. A verdadeira educação em artes liberais significa obter o domínio das habilidades que nos liberam dos professores, de modo que possamos aprender sozinhos. Muito bem, espero que esse vídeo tenha te esclarecido quanto ao método de ensino.
Caso você não entendeu, ainda não entendeu, volte o vídeo, faça anotações, que elas lhe ajudarão a esclarecer o tema. Nos próximos vídeos abordaremos cada etapa do Trivium. Então ative as notificações e você que chegou agora aqui, está meio perdido, volte, assista os vídeos anteriores a esse e nos acompanhe nessa jornada de restauração da verdade na educação.